Uma das perguntas que a comunidade que gosta de Zelda mais faz é: o Hyrule Historia ainda é canônico ou o Zelda Enciclopédia anula ele? Porque verdadeiramente tem coisas no Zelda Enciclopédia que negam coisas que o Hyrule Historia falam. O Zelda Enciclopédia é mais novo, mas na minha opinião e de muita gente, o Hyrule Historia é mais bem escrito e tem menos contradições e problemas relacionados aos jogos da franquia. E a resposta é: depende. E é o que vamos tentar descobrir neste vídeo. Imagina que você é uma criança ou um adolescente e acabou de zerar o seu Zelda favorito pela 18ª vez antes de Skyward Sword ser lançado. Em 2011, Skyward Sword é lançado e 2 anos depois, de 2013, sai o Hyrule Historia, aproveitando o embalo. Aquele livro lindo com a capa verde e o símbolo do Portão do Tempo no meio, com a Triforce Dourada e os 3 orbes que se relacionam com cada uma das deusas do mundo de Hyrule. O livro tem quase 280 páginas, cheias de artes oficiais e, mais importante, de conteúdo. Foi ali pela primeira vez que a timeline oficial e completa até então de Zelda foi lançada. Aquela que você já conhece se você gosta de Zelda. Começa Skyward Sword, vai até o Ocarina of Time, ramifica em 3, Herói Derrotado, Link Criança, Link Adulto. E apesar de ter certos problemas, várias coisas começam a fazer sentido e são muito bem explicadas. A natureza da sombra do herói, por exemplo, como o herói de Ocarina of Time confirmado, termina sendo um mundo paralelo de Hyrule que corria em concomitante, independente, mas espelhado, que existia antes e existiria depois que o Link fosse embora. Mas aí chega 2018, a Nintendo lança o Zelda Enciclopédia, ou em inglês Enciclopedia. Todo mundo esperava descrições, artes mais bonitas, mas ninguém esperava que esse livro mudasse tanta coisa, movimentasse algumas coisas na timeline, criasse explicações que algumas pessoas parecem que é teoria de fã do Reddit, como por exemplo, muita gente discorda profundamente do fato da Máscara de Majora ter criado o mundo de Termina, ter sido um construto da Máscara de Majora com as lembranças dos Skull Kids. E se você quer saber mais dessa história, tem um card linkado no final do vídeo, mas vamos seguir? Então a pergunta que não quer calar e que gerou debates infinitos entre os fãs: Hyrule Historia ainda é canônico depois que o Zelda Enciclopédia foi lançado? Ou, como o Zelda Enciclopédia é mais novo, só quando ele diz uma coisa que abertamente contradiz algum ponto do Hyrule Historia, que o Hyrule Historia perde esse ponto. No original, e o Hyrule Historia se mantém canônico em tudo que não contradizer o Zelda Enciclopédia. A resposta não é tão simples quanto um sim ou não podem parecer, então vambora? Antes de entrar fundo nas contradições, vamos contextualizar rapidinho o Hyrule Historia e o Zelda Enciclopédia. O Hyrule Historia saiu em 2011 no Japão e 2013 no Ocidente. Celebra 25 anos da série de Zelda. Foi supervisionado diretamente pela Nintendo. Na parte da edição original japonesa, diz que o supervisor de edição foi o Eiji Aonuma. Inclusive, o Aonuma, na época, disse em uma entrevista que aquela era a história definitiva de Zelda até o momento. Já o Hyrule Enciclopédia saiu em 2018. Ambos publicados pela Dark Horse no Ocidente. Só que ela saiu como o volume final da trilogia das deusas, sendo o volume 1, o Hyrule Historia, o volume 2, o Arte e Artefatos, e o volume 3, o Zelda Enciclopédia. Tem 328 páginas e um foco enorme em inimigos, mapas e descrições detalhadas, e bem menos em artes. É como se o Hyrule Historia fosse uma mistura do Zelda Enciclopédia e dos Artes e Artefatos. O Artes e Artefatos foca só em imagens, não tem nenhuma explicação de nada, e o Enciclopédia foca muito em explicações detalhadas, teoricamente. Mas o Zelda Enciclopédia diz que a supervisão e colaboração foi com a Nintendo Co., e não com o Eiji Aonuma, que é o principal cabeça da série Zelda desde que o Miyamoto se afastou um pouco. A timeline do Zelda Enciclopédia, nesse ponto, é até um pouco melhor, porque ela põe junta quando o herói de um movimento é o mesmo do outro. Por exemplo, ele diz claramente que o Link de A Link to the Past é o mesmo de Link Awakened e dos Oracles, Oracle of Season e o Oracle of Ages. E perdoe minha pronúncia, mas só aí, por exemplo, já tem uma grande diferença. No Hyrule Historia, claramente, primeiro vem A Link to the Past, depois os Oracles e depois Link Awakened. O consenso é que o Link estava voltando dos Oracles para Hyrule quando ele foi pego na tempestade. Já no Zelda Enciclopédia, vem primeiro o Link to the Past, depois o Link Awakened e depois os Oracles. Então o Link foi pego na tempestade e caiu no sono de White Fish quando ele estava indo para as novas terras dos Oracles. Parece uma mudança boba, mas qual é o canônico? O Zelda Enciclopédia põe diretamente um asterisco, falando claramente ao leitor que tem uma nota que está em ordem diferente na timeline. E eles dizem que a ordem pode mudar de acordo com novas descobertas.
O que parece é que o Hyrule Story tentou mexer em menos coisas, ser uma coisa mais simples e enxuta, supervisionado diretamente por Eiji Aonuma. Já o Zelda Enciclopédia parece que tem várias mãos, então às vezes eles têm umas discussões entre eles para ver como vai encaixar o quê. Por exemplo, eu vou dar uma coisa que vai ser um choque agora. O próprio Hyrule Enciclopédia se contradiz em uma versão. Na versão japonesa, não, mas na versão americana, ele tem um erro de tradução. Na página 10, deixa bem claro que os links de A Link to the Past, Link Awakening e Oracles são os mesmos links. A página 9 confirma isso, que é o mesmo herói. Mas na página 11, fala do herói de Link to the Past, fala que o herói vai para treinar e acaba caindo em Koholint Island em Link Awakened, mas em Oracles ele fala, um jovem homem visitando o castelo de Hyrule e é transportado para os reinos conhecidos como Olordrum e Labrina. Guiado pela Triforce, ele se torna um herói e impede o ressurgimento de Ganondorf. Percebeu que eles falam um jovem visita o castelo e não o herói visita o castelo? Ele não seria um jovem, tinha que colocar o herói. O próprio Zelda Enciclopédia tem contradições entre ele. Mas nesse detalhe da timeline, que pode ter sido só um erro de tradução, vamos falar do elefante na sala. O que foi o golpe mais baixo de todos, na minha opinião, na sua opinião, eu fiz um vídeo só sobre isso. O jogo Majora's Mask apresenta Termina como um mundo paralelo de Hyrule. O manual oficial dizia que é um mundo paralelo similar, mas diferente. Que Skull Kid chega lá por acidente e usa a máscara para causar um caos. Link chega também atrás dele e salva o dia. Nós vemos no final o Link voltando para Lost Woods para tentar retornar para Hyrule. Todo mundo celebrando feliz com o casamento de Anju e Kafei. O Deku Butler, aquele Secla dos Reis Decos, em Lostwood, abaixo da Cidade do Relógio, chorando pelo filho, mostrando que há uma conexão física entre Termina e Hyrule, porque ali pode ser considerado um ponto de transição. Não se sabe ainda se Termina é ali ou não. Tem essa dúvida no jogo, se o Link vai para Termina quando cai do penhasco e vê aquele monte de máscara, ou quando através daquele portal estranho ele sai dentro da Cidade do Relógio. E o Link tenta voltar para casa. O Hyrule Story deixa esse ponto claro. Terna é uma dimensão paralela que existe concomitante de Hyrule. Existiu antes de Link e Skull Kid chegarem lá e continuaria existindo depois. Só que o Zelda Enciclopédia diz literalmente, aqui tradução literal, embora o coração puro do herói permita que o mundo de Termina se regozije momentaneamente em sua salvação, assim que ele parte, esse mundo deixa de existir. Tendo aprendido a lição, Skull Kid faz as pazes com seus amigos gigantes e assim o mundo em seu coração também encontra paz e pode saudar um novo amanhecer. Literalmente diz que esse mundo deixa de existir. O mundo combinado da máscara de Majora com o sentimento do Skull Kid. Aí você pode falar, mas isso aí pode ser interpretado de outra forma. Então outra parte. Os 4 gigantes eram amigos espirituais de Skull Kid, que assim como a própria Termina foram criados em uma nova forma pelo poder da máscara de Majora. Tem duas opções, ou a tradução do japonês foi muito mal feita e a tradução do Hyrule Story é muito superior, ou eles falaram exatamente o que eles quiseram falar e Termina não existe. E isso é um elefante na sala que até hoje dá problema. Porque isso contradiz o jogo, o manual do jogo e o Hyrule Story. E eu consigo entender contradizer o Hyrule Story, mas você contradizer o seu próprio jogo aí é esculacho. Ou seja, como eu já disse no outro vídeo, Termina não é real. É um construto da criação da máscara de Majora a partir das memórias e a dor do Skull Kid. É tipo com Koholint Island de Link Awakening. A diferença é que o jogo de Link Awakening deixa isso bem claro quando o Link acorda. Koholint Island some. É por isso que muita gente que leu o Zelda Enciclopédia fica full e fala Majora's Mask é uma side quest mal feita que é inútil. Porque tudo que foi feito, o amor ali de Anju e Kafei, que é uma história linda, não vale de nada. Isso gerou uma revolta, até hoje gera debates acalorados, porque isso teoricamente contradiz o final do jogo, que mostra uma celebração permanente, o assistente Deku, que aparece teoricamente em Lostwood, que pode ser ainda em Hyrule, mas é opinativo de quando o Link é transportado para Termina, tem essa dúvida mesmo, o vendedor de máscara feliz, que simplesmente desaparece e o Link que vai embora, mas o mundo continua, tanto que aquele desenho no toco do Link com o Skull Kid, teoricamente é em Lostwood e em Termina, e não Lostwood em Hyrule. E o mais importante, o conceito de mundos paralelos é usado várias vezes em Hyrule, como a própria Lorule, por exemplo. Muitas pessoas acham que essa teoria foi colocada sem supervisão suficiente. Já em Hyrule Story, como eu já disse no vídeo, Termina é tratada como um mundo real, perene e paralelo, sem qualquer menção ao desaparecimento. É só mais uma terra para ela que o herói visita, que às vezes acontece. Por isso que muitas pessoas, mesmo o Hyrule Story sendo mais antigo, preferem confiar no Hyrule Story e nos jogos do que no Zelda Enciclopédia. Mas não para por aí não. O Hyrule Enciclopédia põe Olordrum e Labrina como mundos paralelos de Hyrule.
Mas no jogo, a Zelda e a Impa chegam de um jeito natural e não são teletransportadas igual o Link. O Link é teletransportado de Hyrule, mas elas duas não são. E no final do Oracle of the Season, a Zelda volta pro castelo dela em Hyrule. E o Link vai embora de barco. Não faz sentido. Estes detalhes mostram que o Hyrule Cyclopedia ele tem muito mais buraco e ele é muito menos amarrado que o Hyrule História. Eu tenho a impressão que eles quiseram expandir demais, colocaram coisas mais, interpretações próprias, sem supervisão devida de quem realmente jogou os jogos, e acabou dando esse problema. O Hyrule História evitava isso. Mas então, depois de tudo isso, o Hyrule História ainda é canônico ou não? Minha resposta é sincera. Eu joguei os Oráculos só uma vez, mas para fazer esse vídeo eu reassisti a gameplay deles todos. Os únicos 2 Zeldas que eu não joguei ainda, mas quero jogar muito, é o Tears of the Kingdom, que eu já vi gameplay completa, e o Triforce Heroes. Esse eu não tenho tanto interesse em jogar não, mas quem sabe um dia. E depois de ler os 2 livros completos e acompanhar vários debates, eu vou dizer a minha opinião pessoal, a opinião de acordo com a Nintendo e a opinião lógica. Primeiro, a minha opinião pessoal. O Hyrule História canônico e Zelda Enciclopédia não. Mas isso não vale de nada. Da Nintendo, os 2 são canônicos mutuamente. Eles são vendidos em um bundle da Nintendo que os 3 livros são vendidos juntos, pela Dark Horse. Se o Hyrule História fosse anulado, ele não seria mais vendido. Ele é vendido em conjunto, então ele ainda é canônico. O que a Nintendo diz? Quando eles se contradizem, é porque as informações não são escritas em Zelda, elas passam por relatos orais. E, teoricamente, quem escreveu a enciclopédia do Hyrule História foram as próprias, entre aspas, pessoas de Hyrule. Então suas interpretações às vezes podem variar. É a mesma charopada que eles falam pro mangá do Zelda Skyward Sword, que teoricamente foi canônico, depois deixou de ser canônico porque ele contradiz o jogo, e eles usam como argumento que, como é um relato oral, que a Zelda passa no jogo, não sabe exatamente o que aconteceu da história do primeiro herói. E a terceira é a opção lógica. Não é o que a Nintendo fala, não é minha opinião pessoal. O que tá nos jogos é o canônico principal. Os livros são mídias acessórias. Então, se o Hyrule História ou o Zelda Enciclopédia contradizem alguma coisa dos jogos, os jogos que valem e não os livros. E é o que muitos da fanbase concordam, ainda que a Nintendo discorde disso. E isso é o vídeo. Para mim, o Hyrule História continua sendo o mais respeitado porque ele foi o primeiro, ele é mais cauteloso, erra menos e criou, na minha opinião, uma base mais sólida. Ele não se contradiz entre ele mesmo. O Zelda Enciclopédia é ótimo com as artes e itens, mas errou a mão na interpretação, na minha opinião. Mas se você quer saber mais dessas loucuras e teorias, aqui à direita os vídeos sobre Termina, aqui à esquerda sobre o primeiro herói de Skyward Sword. E estamos fazendo a timeline inteira de Zelda. Tá inspirada nos jogos e nos 2 livros. E diferente dos outros canais do YouTube, o meu diferencial é que eu falo quando tem uma contradição ou quando tem alguma questão do mundo exterior. Por exemplo, o fato de Tears e Birth não estarem conectados de fato em nenhuma das timelines que aparecem nos sites oficiais da Nintendo. Então um dia a Nintendo vai poder definir se eles são num futuro muito distante ou em outra linha do tempo também. Se você gostou desse vídeo, dá um like para ajudar, assista outro vídeo até o final, comenta aqui embaixo o que você achou, mais teorias, mais coisas que gostaria de saber. Obrigado, até a próxima e aqui é o Arauto.